Fala bancário, fala bancária, futuros bancários também. Hoje eu estou aqui com o Fábio Luiz Presente, um grande especialista em investimentos aí, passou faz pouquíssimo tempo na CEA, gerente de relacionamento, veio compartilhar com a gente como que ele fez para chegar no CEA, é possível, não é possível, tem que abrir mão de muita coisa. Fabião, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco. A ideia aqui desse bate-papo é a gente realmente entender o seu método, como que você fez para estudar, para chegar lá. E eu gostaria que você mesmo desse uma narrativa de como foram seus dias, no tempo em que você estudou. Você foi um dos alunos nossos que estudou durante a quarentena, então teve que ter bastante disciplina, né? Porque a gente tem aquela visão de que, pô, tô em casa, vou estudar pra caramba, mas na prática a pessoa fica vendo um monte de notícia ruim, fica se enchendo de coisas negativas e acaba não se preocupando com o que realmente importa, né? Que é de verdade a carreira, né? O que você me diz, Fabião? Quer dar um resumão aí da sua história? Claro, claro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, quem está acompanhando a gente. Antes de mais nada, eu que agradeço aí o convite. É um prazer aí estar participando aí contigo. Assim, cara, como você disse, tem muitos desafios, né? Se eu for fazer um breve resumo, eu estou na carreira bancária já tem um bom tempo, né? E o CEA, desde a época do Citibank, só uns 4 anos atrás, eu comecei a conhecer pessoas que estavam já com o CEA na área de investimentos, e eu falei, pô, isso é uma coisa que eu quero para mim. Só que, cara, a cabeça da gente às vezes é fogo, a gente começa a sempre ter aquela coisa de, pô, não, agora não dá por causa de grana, por causa disso, e você começa a ver, sabe, que você está deixando o tempo passar. E aí o que acontece? Chegou essa virada de ano, eu falei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, é isso que eu quero fazer, eu preciso me focar e ir atrás, né? E foi aí que eu tive uma indicação de vocês, de uma pessoa que fez o curso com vocês, lá que é do Itaú, que trabalha comigo, e ele tinha passado no CEA. Eu fui, procurei vocês, fiz a inscrição e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, tá? Porque vocês dão um suporte pra gente que é fenomenal. E assim, é bacana porque teve um grande desafio nesse momento, que é assim, essa questão da pandemia, né? Isso é uma coisa que eu achei incrível, inclusive da parte de vocês, que vocês não abandonaram o barco, vocês não deixaram a gente na mão, vocês deram um suporte muito bacana pra gente. E foi complicado isso aí que você falou mesmo, porque quando eu tinha marcado a prova, coisa de uma semana ou 2 antes da prova, a Ambima cancelou, né? E aí começa aquela coisa na cabeça, você fala, putz, e agora? É aquilo que você falou, você fala, pô, mas eu vou estudar por conta. Mas você começa a ver as rotinas do dia, família, você está em casa, começam a aparecer todos aqueles famosos sabotadores, né, querendo travar. Só que aí, Rodrigão, não tem jeito, cara. Se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás. Você é a única pessoa capaz de impedir que você mesmo realize alguma coisa, né? Se você bota na sua cabeça que você quer chegar, você chega, porque depende de você. E, cara, eu comecei a estudar, foquei mesmo durante essa pandemia, eu até pentelei bastante vocês aí com pergunta, tudo, buscando mesmo, cara, fazendo simulados, buscando o material de vocês. E é isso. Não tem, assim, muito que, como a gente brinca, assim, uma receita de bolo. É estudar, é se dedicar, é focar. É possível, né? Mas não cai no colo também, depende aí muito da dedicação. É aquela velha história que a gente sempre repete, né, Fabião? O sucesso é um pouquinho do óbvio todo dia, né? Você precisa, você Sim, quer, sei lá, quero ser promovido. O que você precisa fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Bater a meta, exatamente. ética, pontualidade, certificação. Então, acho que é realmente, às vezes a gente se vê com tanta informação na cabeça, tanto problema que todos nós temos e acabamos desfocando, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca procrastinou? Quem nunca adiou, né, um grande feito ali? Que às vezes você faz e fala, cara, é Exatamente. tão simples fazer isso, né? Exatamente. É assim, é aquela coisa, assim, os sabotadores, a que a gente costuma falar, eles aparecem todo dia. E às vezes eles são muito tênues e você não repara, mas aquela coisa do tipo, pô, mas agora eu tô cheio de coisinha para fazer, não vou perder tempo com isso agora, depois eu faço. E esse é o perigo, né? O tal do depois eu faço. Então, assim, você não tem jeito, você quer alguma coisa, se você se foca, você consegue.
E a sua história, inclusive, eu me identifico bastante, porque você tirou a CEA sendo gerente de relacionamento, eu também tirei Isso. a CEA na época de gerente de relacionamento, eu imagino que você deve ter sido julgado, né? Eu fui bastante julgado, colegas falando, pô, meu, sai desse negócio, às vezes eu tava ali na minha hora de almoço estudando, fazendo simulado, e os caras, pô, os caras só estudam, ou às vezes nem acreditavam, falavam, esse cara tá de brincadeira, não tá estudando. Não sei se você passou por alguma situação parecida com essa, Não, Fábio? até aquelas palavras básicas do tipo, pô, mas você nem precisa disso para o seu trabalho, nem está no seu escopo de trabalho, ou coisa do gênero. Por exemplo, que eu ouvi assim, quando eu estava para fazer a prova, quando acabou a pandemia, no primeiro dia que subiu o e-mail da Ambima, que estava retomando as provas, eu já marquei, né? Eu falei, não, vamos para cima, não vamos deixar passar, não. E eu ouvi de mais de uma pessoa do tipo, pô, mas você vai fazer a prova no fechamento do mês, você vai atrapalhar seu mês, entendeu? Cara, mas assim, é que volto naquilo que eu disse no começo. Sabotadores existem, mas se você está focado, nenhum te derruba, nenhum te desvia. É o seu propósito que determina o jogo como vai ser jogado. Eu sempre repito também aquela frase, né? Uma frase que, cara, me marcou muito. Eu não sei, eu não lembro ainda em qual filme que eu vi, que eu escutei isso, qual era o personagem, na verdade. O filme é o Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta para um animal, né? Um personagem ali da história, aonde que, enfim, para onde ela está, né? Daí o cara falou, aonde que você quer, o personagem falou, onde você quer chegar? Ela falou, não sei. Aí ele falou, bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar vale a pena, qualquer lugar tá bom, né? Então, Exatamente. você sabe onde você quer chegar, né? Você Exatamente. traçou um plano de carreira e falou, cara, eu vou precisar ter o CEA, igual eu. Eu, na época que eu tirei o CEA, cara, eu não precisava ter o CEA, eu era gerente, já tinha até CPA 20, eu trabalhava no varejo, já tinha CPA 20, que já era mais do que eu precisava. Mas eu olhava os caras trabalhando só com investimento e falava, meu, eu quero isso. Eu quero. Não que eu não gostasse de ser gerente, acho que Claro. também não tem. Mas você quer Gosta. outros rumos, né? A gente tem ali outras metas, renegociação, Sim. consórcio, capitalização, são muitos pratos. Né? Não, e é legal Você deixa porque de é ser assim, cara. passa a ser um especialista. Sim. E é legal porque assim, quando eu trabalhei no City, eu já tinha um bom tempo. Quando eu entrei no City, eu já tinha um bom tempo de experiência como gerente, né? E aí, quando eu entrei no City, que eu ficava pertinho do pessoal que trabalhava com investimentos lá, pô, cara, você começa a ver as conversas. Eu ia tomar água lá perto, você fica vendo a conversa. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero para minha vida, né? E aí eu fui atrás, assim, esse ano foi o que eu falei, que foi o desordeado que eu falei, chega de ficar, eu quero, eu tenho que fazer, não tenho que querer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer acontecer. E aí eu falei, o que eu preciso? O primeiro ponto é o CEA. E aí, de novo, muito engraçado, aquele pessoalzinho que parece que vem para derrubar. Pô, mas o CEA, tira 20, vai para o personalité, não sei o quê. Ou não, você vai atrás do CEA, então já estuda e tenta ir para uma outra. E é incrível. Quando eu fui atrás, eu falei, não, vou atrás do CEA, conversei com outras pessoas que falaram, vai, que é bom. Cara, é impressionante a mudança de patamar. Porque, assim, eu estou gerente de relacionamento, eu estou, né, gerente de relacionamento, tirei o CEA. Cara, em coisa de 2 semanas, começou o meu LinkedIn a bombar. De oportunidade, bater papo, querer conhecer melhor. Então, assim, é uma certificação que muda o jogo, ela muda o patamar mesmo, cara. Lógico, eu já tenho na minha cabeça planos de traçar voos mais altos, buscar outras certificações, mas muda a regra do jogo, cara, muda o patamar. O CEA, hoje a gente não tem nem 10 mil CEAs, né? Então, realmente, cara, além da experiência gerencial, eu sempre falo isso, tem muito gerente que fala, putz, mas, meu, tem que tirar o CEA e ainda tem que ter um monte de competências aí. Eu falo, cara, mais difícil você já tem. Ser gerente de relacionamento, cara, é muito difícil num país igual o Brasil, porque, pô, você vai vender seguro. Porra, quem tem a cultura de comprar seguro? O brasileiro, ele sempre acha que o gerente tem que ter o produto dele. Às vezes você tá fazendo uma conversa boa, é um gerente bom, tá fazendo uma conversa boa de seguro, e o cliente fala, não quero nem ouvir. Quando você é um especialista, eu falo porque, meu, eu passei por todos os cargos também. Até chegar em especialista demorou um pouco. Talvez até, acho que você vai chegar mais rápido que eu cheguei em especialista. O cliente, ele fica naquela defensiva de produto, achando que você vai vender algum produto. E às vezes você só comenta, ó, cara, o seu patrimônio é tanto, é importante você ter tanto de proteção. Cara, nossa, nunca tinha pensado nisso. É porque às vezes quando a gente liga para abordar o cliente, o cara já tem aquela defensiva. Mas em banco, né, a sociedade como um todo tem um pouco de aversão a banco, né?
É Sim, difícil, né? e é que nem você falou assim, você deu um exemplo muito bacana do seguro. O brasileiro ele não tem muito essa cultura, menos de 10% da população tem seguro. Você vê assim, eles têm mania de pôr seguro no carro, mal e mal põe na casa, mas o principal bem dele, que é a própria vida, dificilmente você vê alguém segurado. É cultural mesmo, né? E assim, e a gente pode levar essa cultura até para a questão de investimentos, principalmente com esse cenário novo que a gente está tendo, que a renda fixa ela está tão complicada, né? Hoje você escuta assim, nem precisa ser especialista de investimento, você escuta como gerente todo dia cliente falando, pô, meu investimento está rendendo pouco, mas quando você quer mostrar para ele onde que ele pode render um pouquinho mais, ele ainda é totalmente avesso. Muitas das vezes a possibilidade, a ideia de tomar um risco, né? Então, assim, é uma questão porque você nunca vai vender um risco para essa pessoa, não. Mas você tem que mudar a cultura dela, que ela está acostumada com renda fixa de 14%, né? Que é um outro cenário que não existe mais. Quem ganhou, ganhou, né? Agora você tem que migrar para outros pontos que, assim, é aquela questão até do que a gente falou do seguro. É virar a chavinha, fazer a pessoa entender como que é o cenário, qual que é a necessidade, o que ela precisa mesmo hoje para ter uma renda diferente. É questão meio que cultural mesmo. E a gente vê, cara, é incrível, né? Já não é de hoje, de muitos anos para cá, a mídia ataca muito, né? Os bancos e gerente, principalmente. Quantas vezes eu não escutei? Sim. Ah, não, gerente de banco não entende nada de investimento. Especialista É. em banco, não sei se eu quero conversa. E assim, por que os bancos cobram tanto, né? Isso é até uma opinião minha, não sei se você compartilha, mas por que o banco cobra tanto a certificação de especialista? Hoje em dia, até de gerente geral, de gerente de relacionamento. Porque, cara, é muito complicado, é muito duro, né? Você ser dono de uma empresa, pô, se coloca no lugar de um diretor, de um superintendente, de um presidente de um banco. O cara vê todo mundo malhando o banco, ele sabe que ele tem produtos bons também, né? Ou, claro, veio de uma evolução, ainda está evoluindo bastante esse cenário, mas, pô, a gente tem uma mão de obra ali que é qualificada, que são pessoas que muitas vezes já têm uma faculdade, já têm uma primeira certificação. Quando o cliente fala de investimento, o cara espana. Lógico, tem o especialista para atender essa demanda, mas acho que o mercado está se renovando, está se transformando de uma forma que acho que todo mundo tem que ter um pouquinho desse que especialista no banco, né? Até porque, cara, a competência comercial ela é a mais difícil de todas de você ter, né? Até você chegar para você ter uma carteira de gerente, eu sempre falo, cara, essa competência de você assumir uma carteira, aguentar pressão, problema de cartão de crédito, meta de um monte de coisa. Se você tem essa competência, a CEA é só um papel. E aí a constância de você se atualizar sempre, saber falar de investimento, né? Sim. Isso aí que você falou assim isso que você falou assim tem muito sentido. A desconfiança muitas vezes, né, que tem assim que a mídia também, banco. Na cabeça muitas vezes do cliente, a gente não está propondo melhorias para ele. A gente está precisando bater meta. Na cabeça do cliente, infelizmente, tem de novo, aquela questão da cultura que a gente fala, né? E assim, eu costumo falar muito com alguns clientes, assim, com meus clientes, o seguinte, eu falo, ó, se a gente falar sinceramente, no sentido de banco, produto de banco, vai mudar 0,2%, 0,1% para cada lado, mas todo banco vende a mesma coisa, praticamente. O que faz a diferença é o atendimento. O que faz a diferença é a credibilidade que você consegue passar, entendeu? E, de fato, tem infelizmente, hoje assim, eu vejo bem menos do que eu vi antigamente. Essa ótica de que o gerente quer bater meta e não ajudar o cliente. Mas, cara, só a gente mesmo para fazer isso mudar. Que é o quê? É conseguindo falar com o cara, dar um atendimento decente para ele, ouvir o que ele tem para falar, né? Que muitas vezes a gente, né, fala no geral, a gente acaba na pressa, na corrida do dia a dia, quer vomitar as coisas para o cliente. Cara, escuta, entende o que ele precisa, que você vai ver que a mentalidade dele com relação a você vai mudar bastante. Um produto que eu vejo aí uma resistência muito grande do cliente, inclusive, é previdência, né? Até hoje. Poucos gerentes têm noção de que previdência é um veículo. Ela é quase que todas as liberdades que um fundo de investimento tem para fazer ali, de toda a liberdade, né, que um fundo tem para fazer numa gestão de carteira, uma previdência tem. Hoje ainda temos aí alguma limitação de risco, né? Mas tem muito cliente que escuta a previdência e já fica avesso, porque em algum momento da vida dele a previdência foi vendida de forma errada. E aí o cliente realmente ele não vai querer nem ouvir falar.
E às vezes para ele é um Sim. baita produtaço que ia ajudar muito ele naquele momento, mas ele não deixa nem o gerente falar, porque algum gerente despreparado, em algum momento de vida, ofertou o produto errado para ele. Cara, mas assim, a Previdência, eu acho que você, assim, eu lembro, assim, pelo menos, assim, de quando eu era mais novo, quando eu estava começando até a querer entrar na carreira bancária, e eu lembro de ouvir muito na TV comentaristas que sempre falavam que a previdência privada é uma forma de enganar o povo, é uma forma de fazer banco ganhar dinheiro em cima do povo. Infelizmente, de novo, aquilo é uma informação que, de repente, na época, foi vendida de forma errada, de repente foi vendida de uma forma não tão assertiva, e cabe de novo, né? Cabe a gente abrir a mentalidade, né? Abrir a mente deles e mostrar. Porque, cara, principalmente hoje em dia, com a situação que caminha a Previdência, a nossa Previdência aqui, cara, Previdência privada é fundamental. Não tem. Se você quer ter uma tranquilidade futura, é fundamental ter. Só que, de fato, como você falou, tem bastante resistência. Mas é bacana que, assim, você também, por outro lado, eu tenho conseguido ter alguns bons números com relação à Previdência conversando com o cliente. Nem que seja exatamente fechando, mas eu tenho tido bons retornos do cliente prestar atenção, ouvir e, principalmente, voltar a conversar. Ele que propor de novo uma conversa. E eu vejo que, assim, quando o cliente conversou com você uma vez sobre determinado produto, principalmente Previdência, e ele te procura de novo para conversar a respeito, é sinal que você já está conseguindo cumprir o seu papel de mudar um pouco a cabeça dele, entendeu? Isso... E é só assim, não tem jeito. É só na base de uma conversa assertiva, transparente, que a gente muda a visão poluída que alguns produtos ainda têm. É aquilo que eu escutei de um diretor meu. Produtos e serviços são commodities. O que faz a diferença são as pessoas que estão atendendo o cliente. Né? Exatamente. O que eu mais vejo é cliente que, cara, ele fala, eu vou para um family office, eu vou para um escritório particular. Já escutei de amigos meus que são clientes de bancos, até de alta renda, falando isso. Eu falo, cara, mas o que o cara tem lá que você não tem no seu banco? Eu pergunto até para levar para o meu banco, para os meus alunos aqui na escola, e a gente ter essa percepção. Falar, por que alguns clientes procuram profissionais fora do banco e o bancário fica de lado? Ah, porque eu ouvi dizer que gerente não entende nada. Ah, porque lá o cara cuida de todo o meu patrimônio, se eu tenho algum crédito, se eu tenho que proteger minha família. Eu falo, o seu gerente não tem esses produtos? Ah, eu tenho a sensação que o cara só quer me vender. Então, às vezes, é falta de qualificação, né? Porque o produto também é bom. Né? Deve ter um produto ou outro que pode melhorar? Sempre vai ter, assim como investimentos melhoraram aí exponencialmente. E foi até Sim. você falou, pô, talvez algum percentualzinho aí do que você tem no banco não seja tão bom igual de corretora, depende. Eu acho que hoje Sim. é praticamente uma briga de igual para igual. O que muda Exato. mesmo é a confiança do cliente, Fabio. Eu acho que, assim, minha opinião, lógico, né? Acho que Sim. com certeza deve ter uma pontualidade aí no meio, mas o profissional é que faz a diferença, né? Se você atender bem, se o cliente sentir honestidade, confiança para ele falar do dinheiro da vida dele com você, isso muda. E você já está percebendo, os seus clientes hoje, eles percebem o valor da CEA tipo, quando você assina um e-mail diferente, quando você fala sobre investimento, eles perguntam para você o que é isso. Tiveram alguns clientes que eles comentaram, sim. Teve cliente que perguntou, falou, pô, eu vi que você mudou a assinatura, tudo, e aí você explica tudo, e tem alguns clientes que já são mais investidores, um pouco mais conhecedores do mercado, que eles vieram parabenizar e comentar a respeito. Ele tem uma percepção, sim, e é bem bacana isso. E até vou fazer um ponto aqui do que você citou da corretora. É uma coisa que tem acontecido bastante também comigo, eu acredito que deva acontecer com bastante gerente, que é o cliente que tinha uma determinada carteira de investimentos no banco e ele tirou uma parte considerável e foi para essas corretoras que estão aparecendo bastante no mercado, né? E aí, quando você conversa com ele, que nem recentemente eu conversei com um cliente que ele estava com, não vou citar a corretora, mas ele estava com valor aplicado numa corretora. E eu conversando com ele, eu falei, poxa, mas né, eu vi que ele estava com uma renda variável lá aplicada, tudo. Eu falei, mas por que você não procurou nada com a gente e tal? Era uma carteira recente que eu tinha começado a atender. E ele falou, porque eu nem sabia que vocês tinham esse tipo de produto. Então, assim, o que também acontece muito, que está trazendo, eu acredito, também muito recurso para a corretora,
além dessa questão que você comentou da expertise dos funcionários, né, dessas corretoras, é o não ter medo de falar. Que é uma coisa que eu vejo acontecer muito. Assim, tô fazendo um trabalhinho recentemente lá no banco com o pessoal da minha equipe. A gente tem dado uns treinamentos, vamos colocar assim, de linhas de investimento, tentando mostrar outras opções nesse cenário. E às vezes a gente vê que as pessoas elas têm medo mesmo de falar de investimento. Assim, sai um pouco da zona de conforto vamos colocar a poupança CDB, dá um certo receio de falar, e assim, não é nada para se julgar, acontece, né, ter esse receio. Só que às vezes é isso, como é que se diz? O medo de perder pode tirar a vontade de ganhar, né? Às vezes o receio de se enfiar num assunto que você tem medo, de repente eu não domino tanto, com certeza alguém vai falar com ele em algum momento, né? E aí é que tá. Acho que isso é um ponto que também faz diferença. O cliente precisa de atenção e precisa de proatividade, né? Eu sempre falo, tem o profissional que é ativo e o Exatamente. que é reativo, né? O reativo, cara, Sim. é aquela história, né? Pô, imagina, você coloca no lugar do cliente. O cara nunca falou com você de investimento, nunca falou para melhorar, sei lá, vamos falar previdência, sua previdência, por exemplo. Aí o Sim. dia que você resolve ir para a concorrência, cara, mas eu tenho aqui, pô, mas agora eu tô há 30 anos com você, como você me falou agora que você tem um produto bom, cara, agora que eu tô com mais vontade de ir embora ainda. Pois é. Porque o cara, na hora que o cliente pensa, ele fala, pô, peraí, então, eu fiquei 30 anos ganhando menos do que eu poderia, porque você não me falou. É complicado. É bem complicado. E os seus líderes, Fabião, como foi a percepção de valor? Isso foi um valor percebido imediatamente? Ou demorou? Ou foi algo assim? Se você não quiser falar um detalhe também, não precisa falar, tá? É só uma. Não, tranquilo. Eu acho que assim, é até válido falar, porque eu tive uma recepção da parte do meu gestor bem bacana, assim, Tanto que quando eu comentei que eu tinha o CEA, na minha equipe em específico, tem mais 2 pessoas que estão com o CEA, né? E aí, quando eu tirei o CEA, tudo, ele ficou bem animado, tanto que ele pegou eu e essas 2 pessoas e convidou para a gente começar a dar um treinamento para o pessoal, de dar um pouquinho mais de conhecimento de investimento, tudo. Ele se empolgou bastante, assim, né, com a questão da certificação. Por outro lado, também, ele foi muito aberto quando eu falei, eu tirei a certificação, eu tô querendo galgar um outro caminho, né, e migrar para a área de investimentos. Ele deu um baita apoio, assim, eu conversei com pessoas da área, copiei ele no e-mail, ele corroborou a indicação, tudo assim. Então, foi bem aberto, bem bacana da parte dele, isso aí. E Isso eu é achei muito legal, bom. porque assim, essa parte também, sim, eu achei legal também porque essa parte de poder conversar um pouquinho de investimento com os outros, também você vai mantendo fresco, assim, se desenrolando um pouco mais, né, perdendo o receio de falar para bastante gente e tal, é bem bacana. Hoje o profissional que não sabe falar de investimento, ele realmente ele vai ficar obsoleto. Assim, eu até falo, muita gente me pergunta, pô, vai acabar o cargo gerente de banco? Será que acabou? É o fim do gerente? Porque os bancos estão realmente fechando agências. Você trabalha em agência digital, não é? Sim. Trabalha em agência Eu digital. trabalho digital. Então, Digital. e a gente vê, eu trabalhei também, eu sei como é. E assim, cara, não é que o banco vai acabar com o gerente, não é que vai acabar o cargo, mas acho que a gente está passando por um processo de transformação de cultura, Sim. né? O próprio cliente está demandando mais esse conhecimento, o próprio gestor de fundos, o cara que faz gestão de recursos ali, o profissional de uma asset, ele também teve que sair um pouco da zona de conforto. Claro. Ele nem sempre vai ter prêmio em juro, né? Ele tem que buscar outros mercados aí para gerar alfa para o cliente. E para nós, assessores, para gerentes também de relacionamento, não é diferente. O cliente, às vezes, vamos dizer, um cliente que ele não tem uma assessoria ali imediata, por exemplo, que acontece, os bancos têm algumas segmentações ainda, não é 100% dos clientes que tem todo o acesso ali que um Sim. cliente de alta renda tem. Cara, o gerente de relacionamento, ele é um profissional certificado, ele é um gerente de relacionamento, ele não é tipo um júnior que está atendendo o cliente, ele tem Sim. nada contra o júnior, quem nunca foi júnior um dia, né? Mas o gerente de relacionamento ele tem que passar uma segurança para Claro. o cliente. Né? Não sei se você tem essa mesma pergunta, essa mesma opinião, Fabião. Não, sim, assim, nada contra o Júnior, exatamente. Só que a gente tem que entender que a responsabilidade que a gente tem é de ponta. Não é aquela responsabilidade de que se dá alguma coisa errada, peraí que eu vou reportar para um superior. Não, cara, é você que está na ponta, é você que tem que segurar o rojão. Que eu até comento muito nos treinamentos que eu tenho dado de investimento, que a gente tem assessoria que pode dar um atendimento para a gente. Só que eu sempre falo, você é o gerente do seu cliente, ele vai sempre acreditar muito mais em você do que num terceiro que ele nunca conversou.
Então, é lógico que você tem que divulgar o trabalho da assessoria, tudo. Só que você tem que também conhecer um pouco do que você está falando com ele, porque você conhece a necessidade do cliente. O assessor nem sempre tem, em uma conversa, consegue entender toda a vida do cliente. Você, como gerente dele, você é quase que família dele já, cara. Você está conversando com ele sempre. Então, você sabe o mundo que acontece em volta dele. Então, assim, você tem que assumir essa responsabilidade também, porque se der algum erro, quem está na ponta é você, a responsabilidade é sua, né? Então, tem que ter, como você disse, tem que ter um melhor conhecimento de investimentos, porque é que nem assim, não é que a profissão vai acabar, mas ela vai se atualizar. E assim, quando virar o jogo, você quer estar onde? Você quer estar na frente, né? Vamos falar que é uma Fórmula 1, você quer ser o você quer ser o Lewis Hamilton ou você quer ser o Barrichello, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Você tem que estar na frente, cara, porque a gente sabe o mercado que a gente trabalha o quanto é competitivo, né? E não pode procrastinar, porque principalmente com essa questão agora da pandemia, isso acelerou bastante o processo de digitalização. Que até o ano passado a gente ouvia digitalização, digitalização. Agora não, agora essa pandemia acelerou demais esse processo. Então a gente vai ter que se reciclar, se atualizar, e principalmente investimento vai ser algo muito pesado daqui para frente. Vai ter que ter um pouco de conhecimento, sim. Eu diria que a gente já está nessa época, né? Porque, pô, Sim. hoje em dia, cara, é aquilo, né? E na minha época já era assim, tá? Quando eu era gerente, eu já estive dos dois lados do balcão, Fabião. O meu cliente falava com o especialista, tudo bem, confiava no especialista, legal. Eu falava, Rodrigo, o que você acha? E aí eu falava, olha, o cara é especialista. Não, mas eu quero ver de você não é meu gerente? Pô, então você tem que ter um mínimo de conhecimento ali para você dar uma assessoria. Lógico, você não precisa ser o especialista. Né? Por mais sério que você tenha, às vezes não é o único prato que você vai carregar, né? Não vou ser um cara desumano aqui e falar para você dominar mais que o cara que só faz isso da vida. Até porque ele é pago só para falar de investimento. Mas Sim. o gerente tem que ter, ele é um gerente, né, cara? Não é, a gente tem que voltar a ter aquele respeito que o gerente de banco tinha na época dos meus pais, em que você falava, pô, vou falar com um gerente de banco, era um negócio de respeito, né? Não era aquele negócio hoje, puta, vou falar com o gerente do banco, o cara tá me ligando. Então tem que ser um, É né? Não é verdade. verdade? É aquele lance, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, né, cara? Porque se a gente tem orgulho do que a gente faz, a gente acaba transparecendo isso. Agora, se você, né, é aquele tipo de gerente que você não tem certeza do que você está fazendo, se você não tem certeza, imagina o seu cliente, né, cara? Exatamente, você falou tudo, Fabião. É bem por aí mesmo, cara. O Fabião, voltando para a CEA só aqui, algumas perguntas importantes aqui, que sempre é dúvida do pessoal. Como que era a sua rotina? Assim, você teve que abrir mão de muitas coisas? Como que é a sua questão familiar? Você tem filhos? Como que é o seu dia a dia aí? Como foi para vencer? Quais barreiras você teve? Como que você fez para enfrentar isso? Cara, quando a gente começou o curso, coisa de uma semana entrou a pandemia, começou o home office, começou toda aquela bagunça, vamos colocar assim. Então, a minha rotina eu tive que adaptar, porque tinha o trabalho dentro de casa, com meu filho dentro de casa, né? Eu tenho um filho aí de 5 anos. Acho que eu até cheguei a comentar contigo em algum momento, né, do meu filho autista, tudo. Então, tem uma questão de uma atenção diferenciada que tem que dar. E assim, só que eu acho que foi até bacana, cara, porque meu filho ele gosta muito de tecnologia. Ele gosta muito de coisa eletrônica, celular, enfim. E eu acabei usando ele, acho que até mandei um dia um vídeo no grupo, que eu comecei a usar ele para estudar. Eu ficava estudando, mandando ele apertar os botõezinhos para mim, e nisso, assim, era unindo o útil ao agradável, brincando com ele, estudando, mas não tem jeito, a gente tem que fazer algumas concessões, né, cara? Se você quer conquistar as coisas, tem hora que você tem que fazer algumas concessões, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão daquela hora de lazer, abrir mão um pouquinho de, vou com uma cervejinha agora, não é que nem eu falo assim, primeiro estuda, racha de estudar, conquista o que você quer, que depois você tem tempo de sobra para tomar quantas cervejas você quiser para comemorar, né, cara? E assim, o que eu acho que pegou também um pouco é que eu tinha tanta vontade disso, cara, tanto desejo, assim, desculpa até o termo que eu vou usar, mas eu tinha tesão em estudar a matéria, cara, sabe quando isso acontece?
Então, cara, para mim acabou, assim, por mais que tinha as concessões que tinha que fazer, acabou sendo uma coisa prazerosa, cara, estudar, sabe? Fica meio que aquela coisa de você ir buscando os objetivos, assim, buscando os desafios, e aí você vai fazendo simulados diferentes e conquistando notas melhores, e aquilo vai te incentivando, vai te empolgando, vai te deixando cada vez mais animado, né? Então, assim, você tem que se focar, não tem jeito. E vai fazer algumas concessões, mas eu vou te falar, quando você chegar no resultado final, que der aquele percentual que você está aprovado, aí você vai fazer igual eu, vai descer na Paulista aparecendo... Você lembra do filme A Procura da Felicidade? Quando o cara sai batendo palma e gritando? Eu tava assim na Paulista, cara. Vale Cara, muito a é legal pena. escutar isso. É muito bom ouvir você falando isso, porque foi exatamente a mesma sensação que eu tive, cara. No dia foi na Paulista também. Eu lembro, o dia que Esse você me filme eu mandou um citei. áudio, eu tava no banco ainda, nem consegui ver. Depois que eu saí, eu desliguei tudo, eu falei, puto, Fabião, acho que ele passou, cara. Daí, puta, bacana. Esse Parabéns filme eu mesmo. citei, cara. Esse filme eu citei porque foi ele que me fez querer entrar na carreira bancária. Eu lembro que eu trabalhava na época desse filme com venda de porta a porta. Até um adendo aí que eu vou fazer da história, mas é rapidinho. Eu trabalhava com venda de porta a porta, vendendo equipamento da NET e tal. E eu fui no cinema assistir esse filme. Eu chorei o filme inteiro, cara. Eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Eu lembro que ele tava conversando, eu falei, por que você tá chorando tanto nesse filme? Ainda mais, eu nunca fui de chorar por causa de filme. Eu chorei, cara, o filme praticamente todo. Quando aquele cara saiu no meio da avenida batendo palma e chorando, eu tava ali, cara, me desaguando no cinema. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer da vida, cara. E aí, assim, eu tava fazendo na época a faculdade de Sistema de Informação, tranquei, mudei para economia, comecei a ralar, na sequência entrei no Santander e não saí mais, cara. Falei, é isso aí. É o que eu queria da vida. Achei o meu caminho. Puxa, Fabião, realmente é um dos meus prediletos também, cara, de filme, A Procura da Felicidade. Mostra como quando você tem um plano, quando você acredita, quando você aguenta, né? Porque tem até um outro filme também que é do Balboa, né? Eu até esqueci o nome agora, eu não tô lembrando exatamente o nome do filme, mas era um filme do Rock Balboa e tem até vou deixar para o pessoal aqui o link do vídeo, um vídeo que me motivou durante toda a minha trajetória dessa mudança, né? De gerente a especialista de investimentos. Ele mostra, ele fala, cara, não é ninguém vai te bater tão duro como a vida, mas não é sobre bater forte, é sobre você apanhar e continuar tentando. É assim que a gente ganha o jogo, né? Porque é uma vida difícil. Exatamente. A gente tem, pô, e assim, para ser bem sincero com você, não é fácil em lugar nenhum, não é fácil ser gerente, não é fácil ser atendente, não é fácil ter equipe, liderar a equipe, não é fácil ser empresário. Eu falo porque eu também sou empresário, além de conciliar, né, com a minha carreira de bancário. E não é fácil ser gerente de relacionamento, cara. Quem é gerente de relacionamento, eu me atrevo a dizer que o cara que é GR, que é gerente, ele consegue ser qualquer coisa. Porque ele equilibra muitos pratos ao mesmo tempo. E, cara, tem dia que você vai falar, meu, puta, fiz 20 ligações e não vendi. Putz, cobrei 20 devedores e não virou. Mas amanhã é outro dia, eu vou acordar e vou de novo. Então, é importante ter um líder que vai te motivar? Lógico que é importante. Eu tive sorte com isso na minha carreira. Tive bons líderes. Acho que dá para contar nos dedos os que não foram tão bons assim. Mas, no geral, vem muito de nós, né? Pô, beleza, seu líder não é bom, mas e você? Sim. Qual que é a sua motivação? O que motiva a sua ação, né? Pô, às vezes eu escutei. Pô, mas você quer trabalhar, tirar o CE para quê? Você não é filho de ninguém. Ninguém vai te ajudar a subir no banco. Você acha que você vai para de investimento? Só entra lá filhinho de papai. Cara, não é por Sim. aí, né? Existe uma Não, é. questão de você desenhar e ir atrás e conseguir. Quantos CEOs de empresas nunca tiveram nem um cargo de gerente no banco? Começaram de muito mais baixo, né? Eu nem sabia dessa sua história da NET, né? Que é uma grande conquista, né? Você saiu de uma posição de vendedor que devia ser muito mais difícil, né? Você trabalhar ali batendo de porta em porta. Meio-dia o sol na cuca e vamos lá. Fabião, fugiu meu áudio aqui, desculpa. A parte de questões comentadas te ajudou bastante? Você conseguiu? Você fazia esse... Ajudou demais. Ajudou demais. O que você tem a dizer aí? Ajudou demais. Cara, a parte das questões comentadas eu achei muito bacana, porque muitas vezes, assim, principalmente, ela te ajuda a não decorar, te ajuda a assimilar o conteúdo. Porque essa questão de decorar é perigosa. Muitas vezes você fica só naquela de simulado, acontece o que eu falei que aconteceu na minha prova, né?
Se você fica ali só decorando, chegou na minha prova que mudaram todo o conteúdo, né? Mudaram todo o escopo de questões na pandemia, cara, você arrumou para a cabeça. É nesse ponto que essas questões comentadas ajudaram bastante. Por quê? Você está ali com uma pergunta, você está com dúvida. Você vai atrás da questão comentada que vai te explicar. E explicando, você está assimilando, né, o conteúdo, você está assimilando a matéria. É diferente daquele negócio de tipo, apertei A, está errado, então a resposta B é a certa, vou decorar B. Não. Isso é aquela famosa arapuca, né? Isso é perigoso. Essa questão comentada eu achei sensacional por isso. Por quê? Você colocou na letra A, você errou, por que você errou? Aí você vai na questão comentada e ela te explica o porquê da B, por exemplo, está certa. Isso te faz assimilar. Se você assimila o conteúdo, esquece. A Ambima pode botar qualquer questão na tua frente que você vai conseguir desenvolver, porque você assimilou o conteúdo. Isso que você está falando, eu lembro muito bem. Me chamou bastante atenção. Você foi, acho que você foi o primeiro aprovado que teve depois da pandemia, né, das turmas que a gente teve da escola. E você falou, cara, se preparem porque o banco de questões da Ambima mudou drasticamente, né, do que o mercado como um todo vive compartilhando aí questõezinhas espertas, né? Ah, porque tal escola tem questões muito parecidas com a da Ambima. E esses caras que foram só nessa ideia de ficar procurando questões parecidas, e a Ambima já está falando isso, ó, faz tempo, cara. Eu tive numa conferência deles que eles falaram, ó, quem fica aí dando diquinha esperta, isso inclusive é um desfavor, né, ao mercado. Porque se você ficar decorando questão, cara, é esse cara que decorou questão que vai ferrar o cliente depois. Sim. E até pergunto a você, né, Fabião? Você trouxe essa questão de, puxa, as questões da Ambima estão mais difíceis, entender é importante, e é o fato dos professores serem atuantes no mercado e serem a maior parte ou bancários ou profissionais de corretoras, profissionais do mercado financeiro. É importante? Teve algum impacto positivo para você o fato dos professores da Você Bancário serem atuantes no mercado financeiro? Sim, total, porque aquela questão da credibilidade, né, Rodrigo? Você conversa com uma pessoa que vamos colocar assim, gente da gente, tá sofrendo as mesmas angústias, as mesmas dores da gente, entendeu? A teoria é bacana, tudo. É muito bom você ter um professor que, por exemplo, ele não é do mercado financeiro, mas ele tem uma teoria muito forte. É maravilha. Só que assim, é diferente você ter uma aula que nem a gente tem na VB, que o professor, além de ter uma teoria excelente, ele tem a prática para corroborar o que ele está falando. Você não está falando com um cara que ele está achando que o mercado funciona assim. Você está falando com um cara que ele está te mostrando que ele faz isso acontecer todo dia, entendeu? Essa que eu acho que é a grande diferença. Você, assim, tanto que foi o que eu comentei. Cara, a estrutura de vocês foi fundamental, fez uma diferença absurda. Eu te falo sinceramente que eu estava morrendo de medo. No primeiro dia que eu fui fazer aquele curso, eu falei, cara, eu vou chegar ali e vou patinar. Só que assim, o conhecimento que vocês passaram, ele era tão simples, assim, tão fácil de entender, até pela questão da prática, que, cara, fluiu muito, muito tranquilo. E eu fui muito grato a vocês exatamente por isso, pelo suporte e pelo conhecimento que vocês conseguiram agregar, cara. Foi fantástico, fantástico. Entre nós aqui, Fabião, eu te agradeço primeiro, né? E até generoso da sua parte, que com certeza, acho que foi 1% foi o nosso conhecimento, nossa estrutura, o restante é de você. Não adianta você fazer o curso 10 vezes, se o cara não tiver dentro dele ali aquela motivação de estudar em casa, Sim. de fazer questão, não adianta, mas lógico, né? A gente tenta simplificar. E uma das coisas que a gente traz aqui, não sei se eu já contei isso para você, mas a gente faz muitas conversas entre nós, assim, informalmente, eu e os professores, com analogia. Falar, cara, como que a gente pode, sei lá, exemplificar melhor a marcação, o apressamento de ativos, a marcação a mercado? Ou, puto, teve uma mudança muito forte na Ambima agora, como que a gente faz para explicar isso para uma criança? Então, se uma criança entendeu, qualquer pessoa vai entender. Então, a gente procura explicar dessa forma. Às vezes até, quando o cara é muito, muito técnico, ele ainda fala, nossa, mas putz, é um negócio meio óbvio, né? Mas, na verdade, a ideia não é te formar um cara pedante. O cliente que está recebendo a sua informação lá do outro lado, ele não quer saber da valuation, da duration, ele quer saber, cara, o que significa, como que avalia uma empresa? Qual que é o nome de valuation? Legal. Pô, como que faz uma análise fundamentalista? Como faz uma análise técnica? Por que técnica? Por que fundamentalista? Por que você aperta tal botão no HP? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem
Porque eu, quando eu estudei, era gerente, eu tive a mesma dor que você. Eu falava, puta, meu, como que eu vou... Eu via os caras falando de investimento, eu morria de vontade de ser igual a esses caras, né? E quando você conquista, você vê que não era nada do outro mundo. Isso foi assim com a CPA 10, foi assim com a 20, Sim. foi assim com a CE. Eu comecei no telemarketing, você sabe disso, né, Fabião? Comecei em telemarketing de banco, cara. Eu Era também, cara. bem Também, eu comecei na Superlinha. Superlinha do Santander. Na Superlinha. Eu comecei no Telebanco do Bradesco. Puta, é uma escola, né, cara? Tem que ter passado por todos Sim, esses graus, né? cara. Acho que assim, acho que a Superlinha, o Telebanco, assim, o 30 horas, enfim. Central de atendimento de banco é uma escola absurda, cara. É uma escola absurda. Você aprende tudo, de tudo quanto é produto e processo do banco e, principalmente, você aprende a lidar com o cliente. Por quê? Você pega o cliente 80% das vezes no pico do estresse. E, cara, se você aprende a lidar com esse cara, é igual a gente brincava antigamente, que é igual dirigir Fusca. Dirigir um Fusca, você dirige qualquer carro. É a mesma coisa, cara. Você aprendeu a lidar com o cliente estressado, você lida com qualquer cliente, cara. Opa, Fabião deu uma interrompida aí. Você estava falando que se aprender a lidar com cliente de central, você lida com qualquer Sim, situação. exatamente. Assim, você aprender a lidar com um cliente que está sob estresse, você lida com qualquer cliente, cara. É fato. Fabião, e questão de plano de estudo, você usou bastante os nossos planos sugeridos? A aula zero, a aula de coach fez a diferença para você? Como foi essa... teve alguma Ah, participação cara. no seu projeto rumo ao especialista, não? Sim, as dicas de você. Só um minutinho, só pegar uma coisa aqui rapidinho, Rodrigo. Só um minutinho. Tranquilo. Tá, desculpa aí, cara, que a bateria ela tá viciada, ela começou a falhar aqui. Não se preocupa não, eu vou retomei aqui, né? Já voltou ao normal. Estava perguntando para você sobre a aula zero, né? Se a nossa aula de coach, os métodos que a gente passou, os Não, planos ajudou demais. ajudaram bastante. Ajudou demais. Inclusive, eu lembro de na aula zero, era que ela comentou uma coisa referente à questão do tempo. A administração do tempo na prova. E ajudou demais, cara, porque você começa. Assim, quando eu fui fazer a CPA lá atrás, entrei apavorado, desesperado. Aí nessa aula zero dela, ela falou, pô, administrar o tempo, mas não naquele sentido de pôr um pânico. Mas te mostrar, pô, você tem 3 horas e meia. Só não vai ficar perdendo tempo numa questão que você não, né? E assim, quando eu fui fazer a prova, tinha algumas questões que realmente davam uma embaralhada na mente, o que eu fazia? Pulava, ia para as outras. Fui seguindo meio que o roteiro que ela indicou, né? Assim, de administração do tempo. Ó, você tá vendo uma questão que você está travando, não perde tempo nela, pula para a próxima e você vai girando. Cara, eu terminei a prova no final das contas em menos de 1 hora. Você entende? Porque você vê uma questão que você está enroscado, você pula para a próxima. Às vezes, nas próximas, você já tem a resposta daquela que você estava travado lá atrás. Porque você vê alguma coisa que, pô, realmente, pô, aquela prova, aquela questão era isso, entendeu? Outras coisas, assim, que eu acho que ela deu de dicas, assim, que são muito importantes, assim, manter a calma, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios, viu, Rodrigo, dessa prova também. Além das dificuldades, obviamente, conhecimento, tudo, mas a questão emocional, ela pega bastante, porque é uma prova difícil, não tem como fazer... não tem como passar a mão na cabeça, é uma prova difícil. E às vezes o emocional ele te derruba bastante. Então aquela questão de você exercitar um pouco a confiança também, como ela pregou bastante pra gente, respirar, parece bobeira até, mas aquele negócio, dar aquela respirada fundo 3 vezes, você tá nervoso, você vai ver como isso vai te dar uma desacelerada e, cara, emocional faz muita diferença nessa prova. Faz bastante. Estamos chegando aqui ao final, Fabião. Então, só mais 2 perguntinhas aqui. Tranquilo. Essa questão emocional é importantíssima. A gente trabalha muito isso na aula zero. Inclusive, agora a gente teve um desafio, né? Porque eu vou ser bancário de tantos pedidos, e que bom, né, que foi. A gente está lançando um curso EAD totalmente gravado, né? Então, pô, mas e aí, como que vai ser a aula zero, né, meu? Se tiver 1000 alunos no curso. Então, todos os módulos foram revisados assim, de uma forma que a gente consiga ficar... Se você achou o curso completo, você não tem noção de como está o nosso curso gravado, porque a gente se preocupou
e não ser aquela escola que o aluno sempre reclama, pô, vou ficar para trás, vou ficar me sentir perdido, desamparado. Então, além do acesso a nós, né, a toda a acessibilidade que a gente tem aí ao time, existe também aí aulas práticas, aulas em que a gente dá exemplos mais práticos, a gente dividiu bem o conteúdo, e a aula zero é uma aula que a gente deixou ela ainda mais robusta, a gente traz aí por temas, né, de procrastinação, de todas essas questões. A Eric e o Danilo estão nesse projeto, eles estão inclusive de parabéns. Danilo, nosso chefinho aí, nosso CEO, você conheceu ele também? Sim, sensacional. Foi um desafio para nós, que eu falei, e a aula zero, né? O que a gente vai fazer no comitê quando a gente estava fazendo um monte de alunos, a gente trouxe um monte de, mais de 150 feedbacks, tanto de melhoria quanto bons feedbacks, para a gente ver o que a gente podia fazer para tornar o nosso EAD realmente o melhor do país. Então, pegamos todos os cases, como o seu, de sucesso, de pessoas que tiveram, né, nos deram a honra aí de participarem como alunos da escola, e criamos uma aula zero bem mais robusta. A parte de HP, eu não sei se eu te perguntei isso, acho que não. Não, ainda você já dominava HP ou mais ou menos, sabe? Não, cara, essa eu até comentei bastante lá no grupo, que, cara, esse eu acho que era o meu... Se fosse um filme de terror, a HP era meu Freddy Krueger, cara. Eu ia dormir pensando nela, cara. Era complicado. Porque eu nunca fiquei mexendo muito assim. Tudo bem, o bancário geralmente mexe bastante com HP. Só que assim, eu tinha lá a HP da faculdade, acabou a faculdade, cara, ficou largado, eu não usava, entendeu? Tinha todos os sistemas do banco, os acionamentos do banco, não precisava. Então, assim, eu fui usar de novo a HP 5, 6 anos depois no curso. Então, cara, tudo que eu tinha aprendido de HP, esquece, entendeu? Eu falei, cara, e assim, eu lembro que todo mundo comentava, CEA tem muito HP, é complicado, não sei o quê. Eu falei, rapaz, aqui vai dar ruim. Só que a aula que a Elaine deu, cara, na mesma aula, eu estava explicando para o pessoal na sequência, ó, tá, o pessoal está com dificuldade, eu tentando ajudar também aqui, ó, desse jeito. Peguei muito fácil, assim, a aula da Elaine de HP é fantástica, é sensacional. Ela explica, ela faz você absorver muito fácil. E a HP não tem jeito, né, cara? É prática, é você mexer nela todo dia mesmo, que daí você mantém ela na cabeça. E eu achei engraçado, porque no final das contas, o meu Freddy Krueger, ele acabou rapidinho, porque nas provas, assim, todos os simulados que eu fiz, e até na prova também eu senti isso, todas as questões de HP, eu fui embora rapidinho. As questões que mais me travaram foram mais as questões conceituais do que as de HP. Nas de HP, para mim, foi muito tranquilo, tanto em simulados quanto na prova. Essa percepção que você está trazendo sobre a imersão de HP da Elaine, ela é muito boa mesmo. Eu até brinco com ela, eu falo, cara, eu tenho a honra de poder gravar as questões comentadas, que eu não sei se você viu, mas as questões em vídeo eu que gravava. Mas a aula da Elaine deixa os caras tão preparados, a nossa aula, do jeito que a gente construiu a aula de imersão, o aluno está tão preparado que às vezes ele fala, não, beleza, a questão ajudou, mas eu já estava tão preparado depois da aula que foi só para realmente parecer uma prova, mas só para ter certeza que eu estava fera. Então, não, a aula dela de imersão é fantástica, cara, fantástica. Eu te falo, foi uma aula que eu tive com ela e eu não travei mais com HP, cara. Eu falei, não é possível isso. Deve ter algum chip que ela passa na cabeça da gente sem a gente perceber, porque não é possível, muito tranquilo. Ela brinca, né, meu? Se o cara não souber ligar HP, ele vai ligar, vai aprender realmente, né? É do zero. A pessoa que não sabe ligar HP, a gente procura ensinar, né? Não sei se você teve a sua Exatamente. Também. Exatamente. Eu fui naquele dia lá para a prova, para exercício de imersão da HP lá para aula, me sentindo essa pessoa mesmo, que não sabe ligar HP, porque, como eu te falei, coisa de 6 anos você mexer na HP, esquece, cara. Você não tem mais nada dela na cabeça, né? Você só lembra que o botão on faz ligar, entendeu? E a aula dela, meu Deus do céu, é fantástico. Pô, Fabião, estamos chegando ao final, sensacional escutar isso, muito bom. Você sempre trouxe para nós feedbacks muito positivos e também feedbacks de melhoria, que a gente já viu várias coisas, você vai ver aí, vamos trazendo aí para você, vamos ajudar muitos bancários. Obrigado por dar esse seu depoimento, né? Muitos gerentes de banco morrem de medo do CEA por esse motivo, que eu fui uma pessoa assim, você é uma pessoa assim, vários alunos nossos aprovados tinham medo, eu achava que quem tinha CEA era Deus. Meu, esse cara tem CEA. E aí você vê que na prática, assim, lógico, né, é um mérito, é uma certificação que, pô, você vai pleitear vagas para ganhar muito mais, você vai
trabalhar só com investimentos uma hora, mas, cara, é só você querer. Tem que querer e nós aqui como escola, nosso papel é facilitar isso. Porque, na verdade, eu posso dar a melhor aula do mundo. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Tem que ter a vontade, né? Então, pô, é simples, é prático, é passo a passo, a gente pega na mão do aluno, pega, mas o aluno precisa querer. Você quis, você merece, tenho certeza que a sua família tem muito orgulho desse título, né? E como aconteceu com vários alunos nossos, imagino que sua família deve exibir bastante isso, porque não é todo mundo que tem um especialista de investimentos na família. Não, cara, é bacana demais. E assim, as pessoas próximas que acompanham a luta que foi, pô, assim, você vê o reconhecimento assim da pessoa, não tem igual, né? Até fazer um adendo daquela frase que você usou do Stallone, do Balboa, e fazer um adendo nela, assim, é como você disse, a vida vai te bater forte, não tem jeito. É sobre a questão de você ver o quanto você aguenta apanhar e não o quanto você aguenta bater. E, cara, se a sua vida não for o suficiente para te motivar, não tem mais ninguém que vai fazer isso por você, né, cara? Voltando um pouco até naquele ponto que falou de gestor me motiva. Cara, se a sua vida, se o seu futuro não te motivar, pode colocar o Leandro Carnal para ser seu gestor, que não vai te motivar, cara. É a sua gana, a sua vontade de vencer que vai definir os seus passos, né? Não tem jeito. Realmente, você tem que seguir em frente, né? Tem que saber onde você quer chegar. Já faz, cara, respira, conversa com a família, combina o jogo antes. Importante você falar, olha, eu estou numa fase de estudar, eu preciso atacar essa certificação, vai ser melhor pra gente, eu vou ter mais estabilidade na minha carreira de bancário, né? Que na verdade você passa de bancário a especialista. Então não é mais só para vaga de gerente de banco. Você vai ser convidado para ser gerente de altas contas, de grandes contas, vai ser convidado para ser especialista de investimento e trabalhar só com isso também. Então, você muda realmente a chavinha, né? Você que usou essa palavra, né? Você virou a chavinha de gerente para especialista. Então, você passa a ter uma profissão mesmo, além do bancário. Muita gente sempre tirou sarro, né? Do bancário, falando, pô, meu, o bancário vai fazer o que da vida? Sair do banco? Pô, cara, hoje em dia você tem... Qual a diferença de um profissional de corretora para um bancário bem preparado, certificado? É pequena. O cara de corretora, que eu digo de um distribuidor, um agente autônomo, um cara que vai mais além ali, que realmente pode ser um trader de mesa, né, tirando as certificações ali necessárias para isso. Pô, qual que é a diferença? É uma profissão. Hoje só se fala em investimentos. Hoje o médico quer falar de investimentos. A gente vive a gente quebrou um paradigma, né? Porque antes as pessoas não queriam falar de investimento. Hoje as pessoas estão querendo cada vez mais falar. E tem que ter um profissional pronto para isso, porque não é só saber o que rende bem, o que rende mal, porque sabemos que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Então, exatamente. É isso aí, Fabião. Cara, sensacional. Muito obrigado pela sua participação. Quero que você dê um recado aí para quem está na mesma situação que você estava. Um gerente de relacionamento que está enfrentando as metas do dia a dia, que tem família, que tem filho, que tem as dificuldades que todos nós temos. O que você diria para essa pessoa aí? Os seus conselhos, de quem conseguiu? Cara, a palavra-chave, acredita. Acredita, tenha foco, vai atrás que dá certo. Já que a gente está usando bastante frase de filme, né, frase de impacto, tem uma frase que o Gandalf fala para o Frodo, que eu acho que combina bem com esse momento, até assim, esse cenário que a gente está passando, né? Não cabe a gente decidir o tempo que a gente vai viver, mas o que fazer com o tempo que foi concedido para a gente. Então, assim, você não decide o tempo que você está vivendo, mas esse momento que você está vivendo, o que você vai fazer com ele? Vai se encostar e reclamar? Vai buscar uma melhoria? Vai buscar uma mudança? Está dentro de você. Acredita que alcança. Não tem jeito. A receita do bolo é essa, acreditar e correr atrás. Poxa, realmente, cara, você falou tudo, né? Não tem outra fórmula. Vai atrás, acredite. É o Deus do tempo oportuno, né? O Kairos, né? Ele falava isso. É o Deus do tempo oportuno. Existe o tempo e o tempo oportuno. O tempo oportuno é o que você faz com o tempo. E aí conecto, né? Para finalizar aqui, já que a gente entrou nesse momento filosófico aqui, não é sobre o que você fala, não é sobre o que a vida faz com você. Muita gente às vezes perde o emprego, porque o chefe passa meses e anos ali cobrando certificação, o cara não tira, e outras entregas também.
Aí você fala, pô, puta, eu fui mandado embora, olha o que a vida fez comigo. Mas aí eu te falo, né? Eu trago, né, para essas pessoas. Não é sobre o que a vida fez com você, é sobre o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Então, Exatamente. quantos bancários que acabam sendo desligados do banco, tem até a verba de requalificação ali para poder. Não sei se você sabe disso, mas o bancário, quando ele é demitido, ele tem uma verba de requalificação. Sim. Pô, o cara, eu já escutei, eu já recebi, tipo, puta, não tem como você emitir uma nota aí pra mim, olha as ideias dos caras, e me dar o dinheiro aí pra eu. Falei, cara, você tá maluco? Você quer trabalhar em banco, você quer ter uma carreira bacana, ganhar VR, ganhar VA, ter PLR, bônus, salário diferenciado, e tem esse tipo de pensamento, você tinha que estar desesperado para fazer um curso, para fazer uma mentoria, para conquistar uma posição de destaque, né? Então, é sobre o que você faz com o que a vida faz com você. Se você quer continuar mediano, beleza, continua onde você está, vai para lugares piores, ou piora de emprego, enfim, o único interessado somos nós mesmos, né? Você mesmo que faz o destino. Então, claro, a gente sempre vai encontrar, né? Eu trabalhei na área de investimento de 2 grandes bancos, trabalhei em alta renda aí dos 3 bancos, e já escutei de tudo. Puxa, só quem é filhinho de papai que trabalha na área de investimento, só quem é até gerente mesmo, né? Que é um cargo. Não é um cargo qualquer, né? Um gerente de relacionamento, é um gerente, né? Pô, não precisa ser filhinho de papai, é estudar, é fazer a sua parte, não só estudar, mas ter o atitudinal também, né? O dia a dia ali, você provou que você é bom fazendo uma certificação, mas tem que provar a sua atitude também no dia a dia. Acho que é isso que faz você. Exatamente. Vencedor, né, Fabião? Ele é um adendo, não uma muleta, né? Isso aí. Pessoal, então é isso. Fabião, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Depois da Ceia, né? Espero que a gente faça mais entrevistas aqui com você, trazendo mais conquistas. Vamos trazer o Fabião aqui também para dar dica para os nossos alunos. É um parceiro de sucesso, um cara que mandava mensagem no grupo de madrugada, mandava mensagem para mim. Eu sentia um prazer de acordar cedo, antes do banco, já responder as mensagens desse cara, porque realmente é uma pessoa que quer vencer, que não. Tem pessoas que dão desculpas, outras arrumam motivos. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer ter uma história igual a do Fabião, faz inscrição aqui no canal. Não estou falando só para você comprar curso, não. Tem material gratuito nosso, tem material de outras escolas também muito bons por aí no mercado. Faça a inscrição, esteja atento aí no nosso YouTube, podcasts, Instagram também, @vocêbancário, e conte sempre conosco. Você Bancário não é sobre o Rodrigo, não tem meu nome na escola, não é sobre o nosso CEO, Danilo, é sobre você, é sobre o Fábio, é sobre a sua carreira. Um grande abraço e prosperidade sempre.